Hoje o Real Madrid perdeu para o Valência por 1-0, entretanto infelizmente o que acabou roubando a cena da partida foram os tristes e deploráveis atos racistas da torcida do Valência com o brasileiro Vinícius Júnior. Mas dessa vez tudo foi muito pior e muitos estão considerando essa situação a gota d'água. Como se já não bastasse várias rodadas seguidas do Vinícius Júnior sofrendo racismo com as torcidas de diferentes times da La Liga, hoje o brasileiro se viu tão irritado que resolveu parar o jogo para apontar individualmente um torcedor que ele conseguiu identificar que o ofendeu com termos racistas e que também atirou objetos em campo. E diante então de toda essa confusão, adivinha qual foi a medida da arbitragem? Cartão vermelho para Vinícius. Exatamente, você não ouviu errado. O jogador sofreu racismo e acabou sendo expulso de campo. E nesse vídeo então você vai dar uma olhada em tudo isso, entender toda essa confusão, vai ver as palavras do treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, e do goleiro Courtois sobre toda essa situação, e também vai dar uma olhada na reação do Vinícius Júnior a um repórter que após o jogo teve a cara de pau de perguntar se ele pediria desculpas à torcida do Valência. Sim, novamente você não ouviu errado. Ele perguntou se o Vinícius, que sofreu racismo, pediria desculpas à torcida que foi racista com ele. Bom, é difícil dizer isso, mas infelizmente não é a primeira vez que o Vinícius vem sofrendo racismo na Espanha. Primeiro ele foi ofendido em um programa em rede nacional por um apresentador que chamou ele de mono, e veja você mesmo a tradução dessa palavra. Depois disso foram várias rodadas sofrendo com a torcida de diferentes times, mas hoje, como eu disse, foi a gota d'água. O Vinícius estava muito irritado e com razão, pois além de ser caçado dentro de campo e ser injustiçado em lances como esse que o jogador do Valência chuta outra bola no meio do lance que ele construía, ainda vinha sofrendo com cantos racistas da torcida adversária. Em determinado momento ele cansado parou e foi até a ponta do campo e apontou um torcedor que estava xingando ele com termos racistas e começou toda a confusão. Se liga aí nesse momento. La UIP. Mira la policía. A hostias van ahí. Van a cargar. ¡Subnormal! ¡Fuera! Agora se liga nesse triste momento onde podemos ver claramente a torcida do Valência ofendendo o Vini. E depois disso, em uma outra hora do jogo, houve uma outra confusão e um volante do Valência aplicou por trás uma gravata no Vinícius Júnior e também não sofreu nenhuma punição por isso. Dá só uma olhada nesse absurdo. Agora se liga aí nas palavras do Ancelotti sobre tudo isso. Abre aspas. Você quer falar de futebol? Eu não quero. O que aconteceu aqui é mais importante que uma derrota. O que aconteceu hoje não deve acontecer. Isso é bastante evidente. Que um estádio grite macaco a um jogador e que um técnico pense em tirá-lo de campo por causa disso. Algo de errado acontece nessa liga. Vinícius não queria continuar e eu disse que não me parecia justo que ele tivesse que deixar o jogo porque não é culpa dele. Ele não é o culpado aqui. Ele é a vítima e ele seguiu jogando. Depois disso ele levou um vermelho sem sentido, porque não foi uma agressão.
Dito isto, temos um problema. Eu não tenho, porque Vinícius é o jogador mais importante e mais forte do mundo. La Liga tem um problema. É um estádio que insulta o jogador com racismo e o jogo precisa ser interrompido. Diria o mesmo se estivéssemos ganhando por 3-0. Falei ao árbitro e ele disse que primeiro é preciso avisar e, se persistirem, parar o jogo. Avisar o quê? Eles o insultaram desde o primeiro minuto. Vinícius está muito triste e com raiva. É triste. Isto não pode acontecer. Se liga aí agora nas palavras do goleiro Courtois sobre toda essa situação. Abre aspas. Com 20 minutos já haviam torcedores imitando sons de macaco. Se Vinícius quisesse sair de campo, eu teria saído com ele. Se o árbitro quer expulsar Vinícius, beleza. Mas primeiro que expulse o Guduro, que agarra Vinícius pelo pescoço. Isso não pode ser tolerado. O atacante português de destaque do Milan, Rafael Leão, também usou suas redes sociais para se manifestar contra o que o brasileiro vem sofrendo, comentando a polêmica com a frase: "Quando irá acabar?". Se liga aí agora também na reação do Vini ao momento que eu comentei, onde o repórter pergunta se ele pedirá desculpas à torcida do Valência. ¿Vas a pedir perdón por ese gesto de segunda división? Ahora no, no pasa nada. Vamos. ¿Vas a pedir perdón por ese gesto de segunda división? Ahora no, no pasa nada. Vamos. E diante de toda essa injustiça que o brasileiro vem sofrendo semana a semana na La Liga, estamos vendo muitos comentários afirmando que o Vinícius não deveria aceitar mais passar por esse tipo de situação e assim deixar o Real Madrid começar a ouvir propostas de outros clubes, pois querendo ou não é uma situação insustentável e que aparentemente tanto a La Liga quanto a Federação Espanhola não estão dispostas a fazer nada para acabar com isso. Dá só uma olhada então nos comentários de alguns usuários sobre tudo isso. Sinceramente, se eu fosse o Vini, mesmo amando o Real, eu sairia fora, pediria para rescindir e iria jogar em outro país. Vini é um dos melhores do mundo, qualquer time iria querer ele, e o clube não faz absolutamente nada para defender ele, nem Florentino, nem Ancelotti, nem ninguém. Um segundo usuário pontuou, abre aspas, hoje com certeza foi um dos piores dias da história desse esporte, inacreditável o que tá acontecendo. Um terceiro escreveu, torço muito para que ele vá embora para a Premier League, sem condição continuar na Espanha. Um último destacou, alguns clubes já devem estar atentos ao que ele tá passando, não vou me surpreender se pintar oferta para ele sair do Real Madrid. Pois é, eu acho que de maneira geral já deu para vocês perceberem que a maioria já se ligou que a La Liga não tá a fim de fazer nada para combater esses tristes atos e quer ver o Vini em outra liga como a Premier League, por exemplo. Afinal, a diferença de tratamento vindo dos adversários é um pouco óbvia, como você mesmo pode ver. E dando a minha opinião sincera, eu concordo totalmente que mesmo o Vinícius amando o Real Madrid, diante de todos esses fatos e principalmente pela omissão da La Liga e também da Federação Espanhola, já está na hora dele começar a considerar se transferir para outras ligas onde esses problemas não acontecerão mais, pois é algo totalmente inaceitável. E como punições rigorosas não acontecem nunca, talvez seria melhor para ele considerar sim ofertas de outros times. E por isso agora eu quero saber de você que assistiu o vídeo até aqui. Você concorda que já está na hora do Vinícius pensar em se transferir de time, visto que nada acontece para punir os atos racistas na Espanha, ou você acha que ele deve continuar e enfrentar tudo isso? Comenta aí embaixo sua opinião sincera sobre esse triste assunto.